Graça e paz. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso estudo bíblico 2. Hoje nós vamos falar sobre as epístolas gerais e Apocalipse, encerrando então o primeiro módulo do estudo da classe aí do estudo bíblico 2, nesse primeiro momento aí do nosso novo método aí de ensino, né, encerrando o primeiro ciclo. Para a aula de hoje, eu conto com a presença dos meus queridos amigos, irmãos, professor Ernesto Nichols, companheiro aí de seminário, e o nosso querido professor Vitor Semolini, grande parceiro. Eles vão estar comigo aqui hoje nessa aula, fazendo comentários pertinentes aos assuntos que nós iremos tratar. Bom, esse primeiro momento, vocês que acompanharam as aulas, vocês puderam perceber que nós vimos de forma panorâmica o estudo, a importância da Bíblia, a sua divisão, o que ela é para o cristão, e depois nós então vimos desde o primeiro livro da Bíblia até agora, de forma panorâmica, todos os livros, Antigo Testamento, Novo Testamento, né? Passamos pelo Pentateuco, os livros históricos, poéticos, proféticos, alcançamos o Novo Testamento com os Evangelhos, vimos na aula passada do professor Ernesto as epístolas paulinas, né? E hoje nós vamos encerrar esse ciclo panorâmico aí com as epístolas gerais e o livro de Apocalipse. Eu quero apenas fazer uma oração para que nós possamos iniciar essa aula e peço que você acompanhe comigo neste momento essa breve oração. Amém? Senhor Jesus, nós oramos a Ti, Pai, agradecidos por este momento, que o Senhor venha falar aos nossos corações, que o Senhor venha, Pai, nos instruir, nos ensinar como nós devemos conduzir a nossa vida, Pai, e que a palavra de Deus possa ser, Pai, esse guia, essa referência nas nossas vidas, Pai. Cuida da família de cada um, Pai, de cada pessoa que está assistindo essa aula, que o Senhor possa guardá-los, Pai, com a sua infinita misericórdia, neste momento, Pai, tão delicado que a nossa sociedade vive, Pai. Eu oro a Ti agradecido, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, meus irmãos? Bom, uma breve introdução antes de nós adentrarmos livro a livro. As epístolas gerais formam um grupo, então, de 8 cartas, nas quais elas não tiveram o apóstolo Paulo como seu autor, né? Então, nós vimos na aula passada, através do professor Ernesto, que a grande parte dos escritos do Novo Testamento são de Paulo, né? Principalmente a grande maioria das cartas, né? Mas, nesse momento, nós vamos ver, então, que existe aí um grupo pequeno de cartas que não foram escritas pelo apóstolo Paulo, e também nós vamos ver o livro de Apocalipse, né? Que traz uma mensagem profética exclusiva do tema central das Escrituras Sagradas, aí enunciando o desfecho do plano redentor de Deus para a humanidade. Então, nós percebemos o início desse plano redentor em Gênesis. Durante toda a Bíblia, Deus ele vai se revelando aos poucos para nós, e no livro de Apocalipse ele faz o desfecho desse plano aí redentor, né? Em linhas gerais, primeiramente, nós vamos nos deter à epístola aos Hebreus, né, que é uma carta direcionada a um grupo de cristãos de origem hebreia, e as demais cartas consideradas universais, né, ou gerais, embora a carta aos Hebreus também tenha sido uma atribuição no seu escopo no sentido de não paulina, né? Então, assim, a carta aos Hebreus ela tem essa característica de carta geral porque ela não é uma carta de atribuição paulina. Bom, pelo menos a gente não consegue cravar isso daí. Quando chegar lá, os professores vão ter toda a abertura para poder colocar a opinião deles a respeito da autoria aí dessa carta, né? Que acaba gerando polêmica, né? E aí, no segundo momento da aula, nós vamos atentar aí o livro de Apocalipse. Nós não vamos nos aprofundar nos assuntos, porque é um livro que tem muitos detalhes, é muito complexo, e seria impossível nós utilizarmos de uma aula para poder falar de tudo que o livro de Apocalipse pode nos falar. Então, nós vamos ver o livro de Apocalipse neste momento de uma forma mais panorâmica.
Bom, começando então aí os nossos assuntos aí, né? A epístola aos Hebreus, né? Eu coloquei aí no slide, ó. A autoria desta carta ela é incerta, embora exista conjecturas, né? Que são hipóteses pela grande maioria dos estudiosos que atribui a autoria a Paulo, Barnabé ou Apolo. Eu trouxe algumas referências para vocês, ó. Por volta do ano 200 depois de Cristo, Tertuliano mencionou Hebreus como sendo uma autoria de Barnabé. Já Lutero ele acreditava que Apolo era o autor dessa carta, devido ao fato de ele ser eloquente e ter grande experiência nas escrituras. Gostaria de pedir para o professor Ernesto ler esse texto para nós aí, ó, Atos 18, 24, 28, para a gente poder ter um respaldo bíblico a respeito dessa afirmação de Apolo. Então vamos lá. Atos do capítulo 18, versículos 24 a 28, ele diz assim: Nesse meio tempo chegou a Éfeso um judeu, natural de Alexandria, chamado Apolo, homem eloquente e poderoso nas escrituras. Era ele instruído no caminho do Senhor e, sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. Ele, pois, começou a falar ousadamente na sinagoga. Ouvindo, porém, Priscila e Áquila, tomaram-no consigo e, com mais exatidão, lhe expuseram o caminho de Deus. Querendo ele percorrer a Acaia, animaram-no os irmãos e escreveram aos discípulos para o receberem. Tendo chegado ao Cílio, muito aqueles que, mediante a graça, haviam crido, porque com grande poder convencia publicamente os judeus, provando por meio das Escrituras que o Cristo é Jesus. Olha aí que interessante, né? A gente às vezes passa despercebido, né? Fala Apolo, mas nem fala desse cara na Bíblia, né? Às vezes passa despercebido. Que Apolo? Apolo é o deus grego? Não, Apolo foi um cara aí. Bom, difícil falar que ele era talvez na mesma estatura aí de conhecimento de Paulo, que Paulo acho que é insuperável, né? Mas é um bom candidato para a autoria dessa carta, pelo fato de ele ser um grande conhecedor, né, das escrituras, no caso aí o Antigo Testamento. Então era um homem que sabia também, né, da lei, entendia o Antigo Testamento e poderia muito bem ter sido ele também o autor da carta, né? Assim como Barnabé. Barnabé, para quem não sabe, a gente tem essas informações nos pais da igreja, que Barnabé ele era um homem profundo conhecedor do Antigo Testamento, né, e era também considerado um homem de muito respeito no meio da igreja. Então, poderia também ter sido Barnabé. Agora, eu não vou ficar com essa bomba na mão, eu vou jogar ela aí para os professores, e aí eles colocam a opinião deles aí, na posição deles, o que eles pensam a respeito da autoria da carta aos Hebreus, aí uma breve discussão a respeito dessa questão da autoria incerta de Hebreus. Então, vamos lá, né? Semana passada eu dei aula sobre as cartas paulinas. A gente viu uma característica das cartas paulinas, era o fato de ele claramente escrever quem estava escrevendo a carta, que era ele, e assiná-la no final, ao final dela. Não sabe ao certo autor, e muitos colocam Paulo como autor por algumas semelhanças na característica, na teologia, no estilo, mas essas mesmas características jogam contra, porque quando você compara as cartas com Hebreus, você não identifica algumas dessas características que você vê em todas as outras cartas, que a gente sabe claramente que são de Paulo. Então essa incógnita permanece, né? Antes eu era muito a favor de acreditar que Paulo realmente era o autor, mas estudando um pouco mais a fundo, eu entendi porque é uma questão tão debatida na teologia. Quanto mais conhece as cartas de Paulo, mais fala, poxa, há algo estranho em Hebreus que não nos deixa bater martelo que é Paulo. Apolo seria até um bom candidato, pensando nisso, ou algum discípulo próximo de Paulo que tenha capturado esses conceitos e estilo dele e repassado, mas é impossível bater o martelo. Eu também pulo fora dessa. Vitão, você tem alguma precisão sobre isso? Porque eu não consigo fechar assunto sobre esse tema.
Realmente é um tema bem polêmico, né? As pessoas, elas durante muito tempo, elas têm estudado aí para tentar entender e chegar num veredito, mas a realidade é exatamente isso. Como algumas coisas que nas outras cartas, algumas características que a gente via nas outras cartas, nessa não mostra, então traz aquela grande dúvida, né? Foi exatamente o que o Ernesto falou, a probabilidade de ser alguém que estava ali bem próximo de Paulo, e a gente sabe, né? Quanto mais a gente anda com as pessoas, mais a gente fica parecido com as pessoas. Então é muito provável que alguém que estivesse muito próximo ali, Apolo ou qualquer outra pessoa que estivesse muito próximo, tenha escrito Hebreus e ter algumas coisas que são parecidas com o de Paulo, porque estava sempre junto com ele, mas não dá para bater o martelo e dizer, foi essa pessoa, foi aquela pessoa que escreveu, isso é realmente muito difícil. Quem sabe um dia lá na glória com Deus a gente não descubra, né? Viu? E Rodrigo, eu sou da opinião, vou seguir a linha de Orígenes. Orígenes, que é um famoso teólogo do século III, né? Ele afirmou: só Deus sabe quem escreveu Hebreus. Se Orígenes falou isso, eu fico quietinho por enquanto. Exatamente, exatamente. Eu ia falar isso, eu ia comentar isso daí, que eu ia ficar junto com o Orígenes ali e afirmar que só Deus sabe que quem foi o homem abençoado que escreveu essa epístola. A maioria dos estudiosos, né, e dos mais conservadores, eles atribuem a Paulo. Até entendo, porque Paulo tem todos os requisitos, né, como o homem mais bem preparado para ter escrito essa carta, justamente por ela ter uma carga doutrinária de ensino, igual Romanos, por exemplo. Talvez as duas cartas mais importantes aí, vamos dizer assim, no quesito de doutrina, Romanos e Hebreus vai ter uma importância muito grande porque ele vai fazer esse juízo, né, do Antigo Testamento com o Novo, trazer à luz do desfecho de toda essa questão aí do senhorio do Senhor Jesus Cristo. Então, para os judeus, a carta dos Hebreus é muito importante. Então, só poderia ser um homem muito bem preparado para ter esse escrito. E aí, quando a gente pensa num homem muito bem preparado naquele tempo, logo vem na nossa cabeça o nome de Paulo. Por isso que a maioria dos estudiosos ainda ficam com a posição de Paulo. Eu prefiro não tomar partido, porque se eu não consigo ter uma percepção exata, então eu me abstenho dessa posição aí, apesar de alguns pastores eles defenderem, né, a autoria paulina. Bom, com relação à data da carta, né, ela é datada cerca do ano 68 depois de Cristo. E o principal argumento para isso é o fato do texto mencionar o templo de Jerusalém. Então, se a carta menciona o templo, provavelmente então o templo não tinha sido destruído. Se o templo foi destruído no ano 70 por Tito, então a carta deve ter sido escrita antes. Então, eles chegam aí nessa perspectiva de aproximadamente o ano 68, tá? Por conta desse argumento aí. Agora, com relação à localização do lugar de onde a carta foi escrita, nós não temos nenhuma indicação. É isso que dificulta também identificar o autor, né? Porque se a gente não sabe nem de onde a carta veio, qual região que ela veio, ela dificulta ainda mais a rastreabilidade aí do seu autor, né? E o estilo da carta, eu coloquei aí no slide, né? É um estilo de discurso, né? Revela o objetivo aos leitores com argumentos fortes. Então, é uma carta que ela vai discursando os seus argumentos, apresentando evidências do evangelho aí para os seus destinatários, que são cristãos judeus, né? Cristãos que tiveram a sua origem no judaísmo. Agora, o objetivo principal do autor da carta é mostrar a superioridade do evangelho do sacerdote de Cristo, do sacerdócio de Cristo. Né? Ele vai colocar aí, né? vai pesar, né? Principalmente o aspecto de que o sacerdócio levítico é inferior ao sacerdócio de Cristo. Eu gostaria de pedir para o professor Vitor ler aí Hebreus, capítulo 8, do versículo 6 ao versículo 7, que vai evidenciar essa questão que é muito forte, muito importante na carta aos Hebreus, aí, que é essa questão do autor trazer essa questão do sacerdócio de Cristo ser superior ao sacerdócio levítico, que era algo que era incompreensível para os judeus, né?
Vamos lá, então. Hebreus 8, 6 e 7. Agora, porém, o ministério de Jesus recebeu é superior ao deles, assim como também a aliança da qual ele é mediador é superior à antiga, sendo baseada em promessas superiores. Pois, se aquela primeira aliança fosse perfeita, não seria necessário procurar lugar para outra. Então, imagina os judeus ouvindo uma coisa dessa, né? Olha, se a aliança que vocês tinham era suficiente, não precisava de uma outra, né? Então, assim, o tempo todo nós vamos perceber, quando nós estamos lendo Hebreus, essa questão, essa argumentação forte, falando que o ministério de Cristo é superior ao ministério mosaico, vamos dizer assim, né? Que a antiga lei ela foi superada pela nova aliança que Cristo veio trazer, cumprindo a antiga, vale lembrar isso, ele cumpriu a lei, né? E trouxe essa nova aliança aí para não só para os judeus, mas para os gentios também. E o principal objetivo da carta de Hebreus é isso aí, né? O escopo da carta ela vai carregar esse propósito de trazer os leitores de volta ao evangelho genuíno. Então, se a intenção é trazer os seus leitores de volta ao evangelho genuíno, isso quer dizer que algo fazia com que eles perdessem aí o trilho, né? O trilho certo do caminho, né? E o que fazia isso eram as inclinações religiosas dos judaizantes. Eu coloquei aí, né? Os ensinos dos judaizantes eram muito fortes. E aí eu quero ler aí para vocês Hebreus capítulo 10, do versículo 16 ao 18. A gente pode verificar um pouco disso daí, ó. Vou pegar aqui. Hebreus 10, 16 ao 18. Aí, achei. Você de casa abre a Bíblia também, nada de É preguiça. Estamos na verdade, escola bem lembrado, bíblica. irmão, bem lembrado. Abra sua Bíblia e acompanha aí. A versão até pode ser um pouco diferente, mas é muito importante estar acompanhando, né? Hebreus 10, do 16 ao 18, está escrito assim, ó. Esta é a aliança que farei com eles. Depois daqueles dias, o Senhor, diz o Senhor, colocarei as minhas leis no âmago do seu coração e as inscreverei profundamente em sua mente. Conclui, dos seus pecados e iniquidades nunca mais me permitirei recordar. Afinal, onde todas as transgressões foram perdoadas, não existe mais qualquer necessidade de oferta de sacrifício pelo pecado. Por que eu coloquei esse texto? Porque esse texto traz a carga religiosa dos judeus. E é justamente isso que os judaizantes faziam. Os judaizantes eram cristãos que acabavam se convertendo, mas eles queriam imputar a lei de forma contínua, mesmo aceitando aí o evangelho. Então, os judaizantes eles tinham esse papel de querer repregar depois de ter se tornado cristão, né? Então, os judaizantes eles vão atrapalhar muito aí o caminhar da igreja no sentido doutrinário da sã doutrina, né? Vai haver distorções aí, os judaizantes eles vão distorcer a sã doutrina, vão atrapalhar. Então, é necessário que seja combatido isso. Então, o Hebreus ele vai trazer também esse teor aí. E uma observação que eu coloquei aí, né, no final, aí no último tópico, é o fato de que a carta aos Hebreus é o único livro do Novo Testamento aceito unicamente pelo seu texto, que não deixa nenhum tipo de dúvida quanto à sua inspiração. Então é curioso esse texto, porque a gente não sabe quem é o autor, mas quando foi feito o cânon das escrituras que nós conhecemos hoje, né, o sentido de que o livro ele é inspirado, ele é tão evidente a inspiração divina no livro de Hebreus, que eles conseguiram, em consenso, colocar o livro sem esbarrar nas outras
nos outros crivos do cânon, né? Que era a questão da autoridade apostólica. Então, a carta, para ela ser aprovada no cânon do Novo Testamento, ela teria que ter sido escrita por um apóstolo ou por um discípulo do apóstolo ou uma pessoa muito próxima, né? E ela teria que ter a inspiração divina também, né? E Hebreus ele não vai ter esse primeiro aspecto, mas o ensino que ele traz é tão genuíno, biblicamente falando, né? Que é impossível negar sua inspiração. Então, eles não titubearam, né, em colocar, em inserir a carta aos Hebreus aí no cânon do Novo Testamento. Os professores gostariam de fazer um comentário, fazer alguma adição com relação ao que foi falado aí até agora? Rodrigo, fato interessante, assim, o Hebreus ele usa 29 citações do Antigo Testamento. Essas 29 citações, elas mostram que a vinda de Cristo, a maneira que se daria o cristianismo, já estavam profetizadas. Então, é bem interessante esse aspecto, porque para o hebreu, com toda a sua cultura, com toda principalmente, eles tinham um grande apego à lei. A lei é a base do judaísmo, né, e dessa nação de Israel. E quando eles enxergam que na lei já havia Cristo, por isso que é um livro que não teve uma reprovação no Canon, porque da maneira que ele é colocado, tão embasado como ele é, aí que vem a questão, alguém muito bem preparado no judaísmo que escreveu Hebreus e mostrou esse cristianismo de maneira tão clara. Por isso era tão forte aquele olhar sobre Paulo, porque dos apóstolos ali, né, Paulo sendo um apóstolo escolhido por Cristo também, de uma maneira diferente, né? Cristo já tinha ressurreto e aparece a ele. Mas é interessante perceber isso. Era alguém muito preparado. A gente não sabe quem é o autor, mas sabe muito bem que conhecia muito bem e citou muito bem os textos do Antigo Testamento para embasar o cristianismo para esse povo, né? Sim, sem dúvida. E ele vai trazer, ele vai narrar, né? Aquela parte da carta que ele vai falar dos heróis da fé, ele vai começar a trazer os personagens do Antigo Testamento, trazendo luz aí pro novo, né? Fazendo esse joguete, né? É fantástico, não tem como você não entender o cristianismo quando você lê Hebreus. Então, a pessoa por trás dessa carta, ela tinha uma capacidade incrível de síntese, de elaboração e assim, para mim, é uma das cartas mais importantes do Novo Testamento, junto com Romanos. Eu gosto até mais do estilo de Hebreus, acho que tem um estilo mais gostoso de ler, né? Porque Romanos ele é mais doutrinário, né? Uma coisa mais doutrinária, mais ensino, tem uma carga teológica maior. E Hebreus ele é escrito como ele é escrito de forma discursiva, ele é mais leve de se ler. A impressão que eu tenho, pelo menos, é essa, né? Mas você percebe, ele usa mais ou menos aquela métrica da prosa, né? A prosa helenística que a gente vê na filosofia, ele usa meio um método de prosa helenística para escrever Hebreus. Então é muito bem construído, é um livro muito bem construído, é uma carta excelente em qualidade retórica, né? E para aqueles que gostam aí da ideia de ter sido Apolo, né? Apolo, ele veio de Alexandria, né? Então, era um judeu helênico, né? Então, mais um argumento aí. Bom, vamos passar um pouco mais adiante, vamos andar, que o tempo corre, né? Como diz o Diego, o tempo corre. Passando, então, para a Epístola de Tiago, que é uma epístola também que, na verdade, a gente ficar falando aqui livro para livro, todo livro a gente vai falar que é fantástico, mas Tiago tem sua importância, Tiago tem sua importância, e assim, Tiago aqui, né, que nós estamos falando, é irmão do Senhor, né, irmão de Jesus, foi direcionado para os judeus. Tiago, para quem não sabe, era pastor da igreja de Jerusalém, né? Ele cuidou dessa igreja, era muito difícil, era uma das igrejas que mais passavam dificuldade, né? E o pastor dessa igreja era Tiago. Ele vai escrever para os judeus cristãos, né? O estilo da carta, né? Eu coloquei aí, é um estilo judaico de escrever, tendo como perspectiva alguém que observa a lei. Então, se Tiago está escrevendo para judeus cristãos,
Então, ele vai falar a linguagem dessas pessoas. Então, por isso, dessas características aí, né? Tem como perspectiva alguém que observa a lei e foi introduzido nela. Então, ele extrai os seus ensinos desse aspecto, né, do sentido da lei, e vai trazer aí à luz aí do Novo Testamento, do cristianismo fundado aí, a Igreja por Cristo, que vai trazer essa carga aí do Antigo Testamento para se identificar com seus destinatários. Muitos estudiosos contemporâneos consideram esta carta como a mais antiga de todo o Novo Testamento, datando por volta de 45 depois de Cristo. Então, é um argumento aí que eu trouxe, né, um comentário, mas é difícil a gente cravar tudo isso daí, né? Não dá para você falar que é a carta mais antiga, mas segundo os estudos aí arqueológicos, né, as informações que a gente tem mais recente, é muito provável que ela tenha sido a carta mais antiga. O principal argumento para isso é o fato de a carta possuir muito pouca doutrina. Então, eu trouxe um argumento aí para dar base para essa ideia aí do ano 45. O que pode indicar a sua origem no início do cristianismo, quando a doutrina paulina ainda não estava difundida, né? Todos nós sabemos que quem vai fazer toda a parte sistemática da doutrina cristã vai ser o apóstolo Paulo. É claro que os ensinos eles estavam todos ali, mas Paulo ele vai sistematizar, né? Ele vai sistematizar a doutrina cristã, e como a carta de Tiago ela não traz muita doutrina, os estudiosos entendem que essa carta provavelmente ela tenha sido escrita antes de Paulo, portanto, por volta aí do ano 45, porque se tivesse já estabelecido sistematicamente alguma doutrina, é provável que Tiago usaria algum fundamento dessa sistematização de Paulo. Essa é a ideia, né? Então, é um argumento. E o objetivo dessa carta ela é orientar a vida prática do cristão. Tiago é muito prático, né? Mostrando que a fé é algo prático e não somente algo teórico ou intangível. Então, a fé não é uma coisa etérea, não é algo imaterial. É algo também que de certa forma, prática. Né? Não é algo só imaterial, é algo material sim. É possível ter essa percepção da fé. Destacam-se entre seus ensinos a humildade, a fé e as boas obras. Aí eu gostaria de pedir para o professor Ernesto ler o texto aí de Tiago 2, do capítulo 14 ao 22, que a gente vai conseguir ter uma boa perspectiva aí dessa ideia de Tiago na sua carta. Aí o Vitor já tem engatilhado aí o 2 do 1 ao 6, por favor. Então, Tiago 2, do versículo 14 até o versículo 22, ele diz assim: Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se o irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós disser: Ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá: Tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem as obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Vês como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. Você pega esse texto... Vai brigar com o Paulo agora. Não, então, aí vai brigar com o Paulo, né? Vai ter gente que vai fazer essa ideia aí, né? De contradição entre Tiago e Paulo. Outros vão entender que a fé se resume em fazer boas ações, a questão de eu fazer
de alguma maneira eu ser beneficiado por isso e a minha fé está sendo provada nisso. Mas, na verdade, não tem nada a ver, né? Na verdade, o que o Tiago quer trazer é que as minhas obras, elas são reflexos da minha fé. Elas evidenciam a minha fé. Então, se eu faço boas obras, é reflexo daquilo que eu vivo na minha fé. É apenas um fruto da minha fé, as minhas boas ações. Né? Então, não tem nada a ver. É por isso que ele fala que a fé sem obras é morta. Porque se eu só professo a fé aí no nível intelectual, mas as minhas ações não condizem com a fé que eu digo ter, essa fé ela não é uma barca furada, né? Essa é a ideia, né, que ele tenta trazer aí. Os professores querem fazer algum comentário a respeito disso? Então, é só aquele ponto, as perspectivas, né, que Paulo traz e que Tiago traz, elas não são de maneira nenhuma opostas, né? A gente trabalhou praticamente um ano no texto de Tiago. Lutero não era muito fã do livro de Tiago, mas a gente vê tanta riqueza no aspecto prático do cristianismo nela, e de fato é essa característica que ele queria trazer. O cristianismo tinha que ser algo vivido, algo prático. E até a questão do sofrimento, os primeiros capítulos que ele aborda, né? O propósito ali da aprovação, eu acho fantástico, fantástico. É um texto maravilhoso nesse aspecto de entender a vida prática do cristão, entender que haverão provações, seremos provados, e o passar por isso é necessário. É um texto que não tem igual para mim na Bíblia. O Lutero ele tinha um lado pragmático, né? Ele era bem assim obstinado, vamos dizer assim, com algumas posições que ele. Sim, na cristologia, né, da Bíblia, para ele tinha que ser inteiramente cristológico. Tiago estava fugindo, era um livro sem uso, sem utilidade para ele, né? Mas a gente também tem que entender, né, o contexto que Lutero vivia, né? Tudo que ele viu a igreja fazer e se corromper e se distorcer, então ele vai para uma direção bem radical, né? Ele vai para uma direção meio radical em alguns aspectos e a gente pode até entender o porquê disso tudo, né? Não concordamos, mas entendemos devido ao contexto. Ele era, como diz o pastor Maurício lá no seminário, ele era um homem do seu tempo, né? E aí vai esbarrar nos seus pressupostos, assim como nós provavelmente vamos esbarrar nos nossos aí em alguns contextos. Bom, e aí, para finalizar, ó, essa carta de Tiago, eu trouxe aí no último ponto a questão de Tiago valorizar muito o aspecto social, né, do viver cristão e um cuidado especial com os menos favorecidos. Então, o Tiago ele também vai trazer essa questão social, né, a importância de a gente não fazer acepção, né, de ninguém. Você pode ler para nós, Vitor, esse trecho aí? Tiago 2, de 1 a 6. Meus irmãos, como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, não façam diferença entre as pessoas, tratando-as com parcialidade. Suponham que na reunião de vocês entre um homem com anel de ouro e roupas finas, e também entre um pobre com roupas velhas e sujas. Se vocês derem atenção especial ao homem que está vestido com roupas finas e disserem, aqui está um lugar apropriado para o Senhor, mas disserem ao pobre, você fique em pé ali, ou sente-se no chão junto ao estrado onde põe os meus pés, não estarão fazendo discriminação, fazendo julgamentos com critérios errados? Ouçam, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que são pobres aos olhos do mundo para serem ricos em fé e herdarem o reino que ele prometeu aos que amam? Mas vocês têm desprezado o pobre. Não são os ricos que oprimem vocês? Não são eles os que arrastam para os tribunais? É interessante, Tiago, trazer isso
a igreja, né, para os crentes judeus ali, né, justamente porque a igreja de Jerusalém era uma igreja que tinha muitos problemas financeiros, inclusive, né? Era uma igreja que sofria muito nesse aspecto. E você vê que parece que os irmãozinhos ali, mesmo com dificuldade financeira, tinha problema com o menos favorecido, né? Mesmo o rico ali, de certa forma, ele traz isso, né, na carta ali, subjugando a eles, parece que existia um problema nesse sentido. É interessante isso daí, né? Bom, vamos passar para a próxima epístola. Na verdade, as próximas, né, que eu coloquei num bloco só aí, as cartas petrinas. Bom, as epístolas escritas por Pedro são duas. A autoria das cartas ela é facilmente percebida, porque Pedro ele se identifica nas cartas, né? Então é bem fácil perceber a autoria aí de Pedro. Depois você na sua casa pode pegar aí as cartas petrinas e perceber que logo no início ali ele se identifica como autor da carta. E ele, por ser um apóstolo, conhecido como apóstolo dos judeus, ele escreve para judeus cristãos e, em específico, judeus cristãos que estão dispersos, né, que se espalharam aí devido à perseguição. Entrando num ponto mais particular de cada carta, a primeira carta ela foi escrita por volta do ano 64 depois de Cristo, tendo como sua origem a Babilônia, versículo 5, 13. Eu não vou ler esse versículo, porque é só para fazer uma referência à Babilônia, depois você pode conferir aí. Agora, o nome Babilônia, eu coloquei aí para você no slide, indica a cidade às margens do rio Eufrates. Tá? Essa é uma possibilidade. Embora alguns estudiosos interpretem de modo figurado, considerando o nome como uma referência espiritual à cidade de Roma. Então, na verdade, a grande maioria dos estudiosos eles vão seguir para esse sentido aí. E Pedro ele vai adotar o nome Babilônia para se referir ao Império Romano. Por quê? Por conta da perseguição. Então, ele é uma maneira de ele falar, de certa forma, contra o Império, sem que ele pudesse ter dificuldade. Então, talvez pode ter sido um método que ele tenha usado para poder mencionar a opressão romana aí. A carta ela tem o propósito de esclarecer os fundamentos da fé cristã, uma vez que muitos pensavam que o ensino de Pedro e de Paulo eram divergentes. Também fortalecer e animar os judeus cristãos que estavam enfrentando provações e perseguições. Então, é evidente, quando a gente vai ler, uma carta muito pequena, as cartas de Pedro são cartas curtas, mas a gente percebe aí que ele está falando para judeu que está sofrendo perseguição. Então, é evidente essa questão do Império Romano tá assolando e está perseguindo e, de certa forma, exercendo aí uma aprovação para os cristãos judeus, e fica bem firmada essa questão dessa adotação aí de Babilônia para se referir a Roma. O que vocês pensam disso daí? Vocês acham que é uma cidade aí próxima do Eufrates, que Babilônia está ali, né, próxima ao Eufrates, então uma cidade daquela região ali, ou realmente Pedro está adotando uma figura de linguagem para evitar algum tipo de problema? Eu sigo a linha desses teólogos que creem que é Roma também, viu, Rodrigo? Pelas características, né, você vê que Pedro ele passa mesmo o período em Roma, e fazia muito sentido ele escrever para os judeus que estavam dispersos, né? Ele escreve, direciona essa carta para os judeus que estavam dispersos. Faria muito sentido ele fazer isso, e a visão que ele escreve, a maneira que ele fortalece ou que ele chancela a escritura de Paulo também como sendo uma escritura, como sendo escritura sagrada, reforça muito a ideia de que ele estava vivendo aquele contexto
da perseguição romana. Muito possivelmente ele estava em Roma e tendo, talvez, aí é uma conjecturação minha, até não revelando sua localização. Então ele bota na Babilônia, bota esse figurado, ele não declara onde ele está, e essa carta pode andar sem muitas dificuldades pelo império, sem sofrer com essa visão que estava, uma visão contra o império que poderia ser associado aos cristãos naquele momento. Né? Talvez se ele fosse mais claro, né, a carta nem chegaria. Essa é a ideia que você está levantando, né? Que é a mesma ideia que eu tenho também. Acho que se alguém pegasse a carta e visse ali que estava sendo falado contra Roma, a carta nem chegaria ali para o Vitor. Eu também acredito que ele devia estar falando de Roma, porque entende aí o império muito grande, né? Um império muito forte na época, e eles poderiam censurar facilmente esse livro. Então, se em algum momento alguém que fosse mais adepto a Roma estivesse lendo um livro desse e visse, não, pera, vocês estão falando contra Roma, não tem sentido. Provavelmente esse livro nem teria chegado até nós, né? Como a gente vê na própria história aí, muitos cristãos que acabaram morrendo só de proferir e às vezes ir contra o que a grande civilização, né, estava falando, e eles acabaram morrendo. Então provavelmente com uma carta, com uma epístola, provavelmente teria sido destruída no meio do caminho. Eu acho sim que foi uma boa estratégia para ter conseguido se livrar aí de tudo que podia ter acontecido no meio do caminho. Apesar, Rodrigo, de qualquer forma, o que Pedro escreve ali é que as pessoas submetam ao governo no final das contas, porque ele fala para nos submetermos às autoridades, né? Então, até seria uma carta pró essa submissão, apesar de todo o contexto negativo que havia. Eu creio ainda mais que seja para a posição de Pedro contra perseguições, porque ele já estava sendo perseguido. Se pegar a datação dessa carta, volta de 64, né? Depois de Cristo, você já vê que isso precede um pouco antes o martírio deles, né? Então, já devia haver uma pressão, uma perseguição, e o se esconder para Pedro talvez seja uma estratégia, né? Não, com certeza, com certeza. Praticamente ali o ápice um dos picos aí, vamos dizer assim, vamos usar esse termo pico, um dos picos da perseguição aí vai ser nesse período aí. Porque a gente vai ter Nero, que vai ser terrível, e os outros também vão perseguir, mas aí depois a gente vai ter um outro imperador, que eu até coloquei aí, em algum slide vai aparecer ele aí também, que vai ser também como Nero, que vai ser terrível. Então, tanto que Pedro ele escreve e logo ele é também martirizado. Então, assim, enfim, a perseguição era muito grande. Ele tinha essa preocupação de instruir o povo, não só de... O povo ele tinha que exercer sua cidadania, mas, ao mesmo tempo, não deixar que o império subjugasse a sua fé. Né? Então, ele tinha que ter esse jogo de cintura, essa percepção aí. E a segunda carta, que também vai ser nesse mesmo período aí de 64 a 68, no primeiro versículo ele vai falar que é uma carta direcionada a todos os cristãos, especialmente aos destinatários da primeira. Se você pegar o capítulo 3, o versículo 1, ele vai falar isso. Ó, eu separei aqui, ó, 3:1, ó. Amados, esta é agora a segunda carta que vos escrevo, e em ambas procuro despertar com estas recordações a vossa mente sincera. Então você vê que Pedro está escrevendo novamente para os mesmos destinatários. Aí vai reforçar a ideia e o argumento que o Ernesto levantou da questão da perseguição, da questão da perseguição estar num momento muito intenso ali diante dos cristãos, que vai ser um trabalho muito árduo para os apóstolos ali, tentar manter a igreja de pé diante de uma perseguição tão assintosa, vamos dizer assim, do Império Romano, né? Subjugando ali os cristãos, perseguindo, matando, martirizando ali o povo.
uma igreja que está nascendo. Então, eu imagino que muitos cristãos gentios, né, de origem helênica, muitos deles acabavam negando a fé ali, porque era uma coisa nova, além de ser uma religião nova, ou você nega isso daí ou você morre, né? Então, acho que os apóstolos, os pastores, né, que são os pastores ali dos primeiros anos da igreja, eles tiveram um trabalho muito árduo para manter a igreja de pé, e é por isso que eles escrevem tanto e tentam falar tanto, passar tanta instrução e informação para os cristãos, né? Querem fazer algum adendo aí, algum comentário? Só o fato interessante, nessa carta que Paulo menciona, que Pedro menciona que o texto de Paulo às vezes é difícil de entender, mas ele reforça o que tinha sido pregado e ensinado por Paulo anteriormente também para o grupo que está disperso, e já alertando que haveria a volta de Cristo e os dias difíceis viriam, né? Principalmente o capítulo 3 da segunda carta fala mais disso. Agora eu fico imaginando o judeu que leu isso depois de praticamente 1 ano, 2 anos, se for realmente 68, passa pela destruição do templo em 70, e tudo aquilo com Nero. Eu fico imaginando o cara que passou por isso naquele tempo, como enxergava de fato, não, o mundo está acabando mesmo, né? Exatamente. E Pedro, ele nessa segunda carta, né, eu separei aí, ó, versículo 1:14, capítulo 1:14, que ele vai falar do martírio dele, aí, ó, primeiro, 2 Pedro 1:14, ó, porquanto estou consciente de que em breve deixarei este tabernáculo, conforme nosso Senhor Jesus Cristo já me revelou. Então, ele está para ser martirizado, ele sabe disso, né? Ele sabe que ele vai ser morto por pregar e anunciar o evangelho. E eu coloquei aí, né, essa carta ela tem o objetivo de exortar a piedade e confortar cristãos em meio às tribulações, e também adverte contra falsos mestres e ensina sobre a segunda vinda de Cristo. Então Capítulo 2, né? esse vai ser essa vai ser uma problemática que Pedro vai bater muito de frente, né, com o gnosticismo. Ele vai lutar contra esse ensino herético aí. João também vai bater muito em cima disso daí, porque é um falso ensino aí que tá se adentrando no meio das igrejas, e que, como eu disse, eles muito preocupados com a igreja, com a situação da igreja, eles vão ensinar, eles vão pregar, eles vão escrever para poder combater e manter a igreja nos trilhos, né? Rodrigo, até penso que Pedro foi bem profético no capítulo 2, no versículo 3, que ele diz que farão comércio de vós com palavras fictícias. Nem parece nada que nós vivemos na igreja atual, né? Muito bem observado, é verdade. Eu comentei na sua aula semana passada, né, que a igreja tem problema e sempre vai ter, e eu acho que a igreja primitiva tinha até mais. E aí está mais uma evidência, mais uma evidência. Os mesmos problemas que a igreja tem hoje já apontaram lá atrás, alguns aspectos menos assintosos, outros mais assintosos, mas você percebe que é recorrente aí os problemas, né? Eu acredito que as cartas aí de Pedro, elas vêm com uma linguagem mais fácil, né, para a época. Acho que para uma linguagem mais para o povão, assim, vamos dizer. Porque ele cita aí que as cartas de Paulo eram um pouco mais complicadas. Eu acho que ela tinha uma linguagem mais para quem já tinha um conhecimento maior. Não sei se vocês conseguem me entender. Sim, não. E aí ele traz uma coisa simples. Ele queria falar, pessoal, tá errado e tem que seguir desse jeito. É tipo um resumo, sabe? É isso que tá dizendo, tudo isso que todos falaram até agora, eu tô falando de uma forma muito simples para vocês seguirem, é isso. Então acho que a ideia da carta dele era uma coisa mais simples, uma coisa bem direta. Tanto que o livro é bem pequeno e ele fala, ele é direto e reto, ó. Não faz isso, não faz isso e faz isso e ponto. Sim, Acho as que duas essa cartas era mais o são bem intuito. simples, né? Simples e diretas, é verdade. É uma característica de Pedro, na verdade, né? Pedro é muito direto em tudo que ele faz, né? A gente observa isso ali
ele enquanto discípulo, né, com Jesus, ele era sincero, simples, objetivo e impulsivo, né? Ele era impulsivo também, né? Você vê que são características de Pedro. Agora, o Ernesto, você comentou de Paulo, né, que Pedro vai falar, tá no capítulo 3 aí, no versículo 15 a 18. Isso, Você pode ler para nós aí? claro. Esse trechinho aqui é o que me chamou a atenção. E Paulo escreve assim, né? No 16. Ao falar acerca desses assuntos, como de fato costumo fazer em todas as suas epístolas, deixa eu só pegar um pouquinho antes, desculpa, a partir do 15. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição deles, né? Então, ele menciona isso. Rodrigo, só uma outra informação que eu estava lendo agora, não tinha me tocado. Lembra que Roma foi queimada em 64, o incêndio de Roma. E Nero ele atribui aos cristãos isso. Então, possivelmente, Pedro realmente devia estar escondido, porque havia uma perseguição muito forte a eles logo depois do incêndio que aconteceu em Roma, né? Sim, vai ser nesse período aí, né? Que vai. Acho que o mais terrível dos imperadores foi Nero, com certeza. Foi Nero. Ele, inclusive, matou o seu tutor, né? Se não me engano, foi Sêneca. Ele matou o seu tutor. Ele é um cara completamente maluco. E ele vai incendiar a cidade, vai colocar a culpa nos cristãos. Na verdade, os cristãos eles são bodes expiatórios aí para o seu feito, né? E é exatamente nesse período, é verdade, nesse período por volta de 64 para frente aí, que vai ter um dos seus picos aí, a perseguição aos cristãos, e que provavelmente Pedro vai estar escondido, né? Porque não porque ele tinha medo, mas porque ele entendia que ele tinha que produzir conteúdo para Sim. deixar um legado, para deixar um ensino para as próximas gerações de cristãos que viriam. E é o que vai acontecer. Depois a gente vai pegar os pais da igreja, vai pegar aí Policarpo, Clemente de Roma, você vai pegar alguns aí que a gente, quando você lê um pouco deles, eles fazem referência aos apóstolos, eles vão falar que aprenderam desses homens. Então, assim, na verdade, eles estão reservados porque eles entendem que eles têm que, enquanto eles estão vivos, eles têm que produzir conteúdo para deixar, porque Sim, senão vai acabar se perdendo, né? A verdade é essa. é fato. Vamos caminhar mais um pouco? Bom, agora vamos falar então das epístolas aí joaninas, que eu também trouxe num bloco só, num bloco único, porque são três epístolas muito pequenas também, são epístolas com conteúdo bem curto, mas que tem um conteúdo único, né? Eu coloquei aí, ó, num parágrafo, num tópico, a carta de 1 João, que provavelmente foi escrita em Éfeso entre os anos 90 e 99. Alguns estudiosos vão trazer uma data um pouco anterior, tá? Mas também não tem tanto embasamento para isso, porque entende-se que o maior período aí de produção literária de João vai ser nesse período aí, a partir do ano 90 para frente, que João vai começar a escrever, mais na sua velhice. O seu estilo literário parece uma dissertação sobre as doutrinas fundamentais da fé cristã e quanto aos deveres do cristão. Então, é uma carta de ensino, né? João vai escrever uma carta de ensino. Agora, é endereçada para quem? É endereçada para nenhuma igreja ou alguém específico. Ele simplesmente está combatendo o docetismo, né, que tava em ascensão nesse período aí, no primeiro e segundo séculos da igreja. Eu até coloquei uma referência aí, ó. O professor Vitor, você pode ler para a gente o capítulo 4, do 1 ao 3 aí de 1 João, Vitor?
Posso ler, provavelmente só um minuto. 4, de 1 a 3, certo? Isso. Amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Vocês podem reconhecer o Espírito de Deus. Deste modo, todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne procede de Deus. Mas todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Esse é o espírito do anticristo, cerca do qual vocês ouviram que está vindo e agora já está no mundo. Está presente no mundo aí. É isso aí. Bom, a gente percebe aí, né, que João ele está combatendo o docetismo, que é aquela ideia de que Jesus ele não tinha um corpo, né? Jesus não era homem. Jesus era algo etéreo, era como se fosse um espírito, né? E que a crucificação, na verdade, foi uma espécie de ilusão de ótica aí que na verdade não aconteceu, né? No sentido de exercer aí todo o sacrifício mesmo humano de Jesus, porque eles acreditavam que uma parte dessa, dessas pessoas que estavam aí enxertadas na igreja argumentavam que Jesus não era homem, né, que vai ser uma heresia que vai ser muito combatida aí nos primeiros séculos da igreja. Então, João vai trazer esse combate, esse ensino, afirmando que Jesus era sim, foi um homem, veio ao mundo, carne e osso, combateu o bom combate aí na sua, tanto como humano, tanto quanto Deus, sendo 100% humano e 100% Deus. João, claro que não dessa forma sistemática como nós estudamos hoje, mas João ele vai trazer esse conceito aí nessa carta aí, nessa primeira carta. Professores, querem fazer algum comentário a respeito disso ou seguimos? Vamos ter que acelerar, né? Que o pessoal tá ficando cansado ali, já estão ficando meio tarde. Mas leiam 1 João, capítulo 4, que ele fala do amor, é uma síntese daquilo que Jesus pregou sobre o amor. É a dica que eu deixo aí. Legal. Bom, caminhando então para a segunda carta de João, essa carta, João vai se referir que ela foi destinada à senhora eleita. Esse termo que ele usa, senhora eleita, vão dividir os estudiosos. Alguns estudiosos vão falar que a senhora eleita é uma senhora eleita, né? Aí a gente deixa para conta dos teólogos liberais aí que tentam trazer um teor para o texto que não existe, né? Agora, no meu ponto de vista, no meu modo de ler e interpretar, e de alguns estudiosos, essa senhora eleita é a igreja de Cristo. Para mim é muito evidente isso na carta, quando ele fala senhora eleita. Eu até deixei uma referência aí, não sei se eu deixei a referência desse aspecto, mas eu coloquei aí, ó, que o propósito de João é combater os falsos mestres, então as cartas de João vão ter essa carga, ele vai estar sempre combatendo falsos ensinos, falsos mestres que estão tentando contaminar a igreja, né? E que estavam em ascensão aí nos primeiros séculos de existência da igreja. Né? Eu coloquei aí ó, versículos 7 a 9 da segunda carta. Deixa eu só pegar aqui o versículo. Ó. Porquanto foi por causa do nome que saíram sem aceitar nada dos gentios, sendo assim devemos acolher todos que forem... Não, estou lendo a terceira João, pô. É tão curta essas cartas que... Vamos lá. Entretanto, muitos enganadores têm saído pelo mundo, os quais não confessam que Jesus veio em carne. Esse é o modo de ser do mentiroso e do anticristo. Acautelai-vos para não destruirdes a obra que realizamos com zelo, mas para que, pelo contrário, sejam recompensados regiamente.
eu não separei o versículo, mas tem um versículo aqui nessa carta de João que vai elucidar muito bem no sentido de que ele está falando que a igreja é que a senhora eleita é a igreja, porque ele vai se colocar nesse papel de alguém que pertence à igreja, essa senhora eleita aí. Só que eu não separei, infelizmente eu não separei. Mas a carta é muito curta, tem 13 versículos, depois aí os nossos alunos eles podem esmiuçar a carta. E se tiverem alguma dúvida, pode entrar em contato conosco sem problema algum. Passando para a última carta aí de João, que é a terceira carta, ela vai ter 2 versículos a mais do que essa segunda, é uma carta muito pequena também, que João vai destinar a Gaio, né? Gaio, que era um cristão que tinha grandes condições financeiras e que ele exercia aí o ministério da hospitalidade com excelência. Então, Gaio ele vai ter essa característica, ele vai ser uma pessoa importante no meio aí da igreja para poder acolher as pessoas. João ele faz nessa carta elogios a Demétrio, né, e fala sobre o mau comportamento de Diótrefes. Depois você, aluno, confira aí. É uma carta bem curtinha. Agora, por que João faz esse joguete, né, de elogio a Demétrio e de desmérito, vamos dizer assim, ou demérito a Diótrefes, né? É uma forma de você expor um comparativo de uma boa liderança, no caso aí de Gaio e Demétrio, e de uma má liderança de Diótrefes, né? Então ele traz esse aspecto aí da diferença de um bom líder e de um mau líder, e a carta ela vai ter esse teor aí nesses 15 breves versículos que a gente se atém aí nessa carta aí, nessa última carta de João, que é a terceira, que é uma carta muito breve também. Professores, quiserem fazer algum comentário, fiquem à vontade. Vamos caminhando. Carta de Judas, que não tem nada a ver com Iscariotes, né? A carta de Judas, ela tem autoria de Judas, que é irmão de Tiago, portanto, irmão do Senhor também, né? Os dois irmãos aí de Jesus vão deixar cartas, que é Tiago e Judas. Crê-se que é o mesmo Judas, que é irmão de Jesus, aí eu trouxe os textos de referência, depois você pode consultar. Mateus 13:55 e Marcos 6:3 vão dar base para esse argumento. Assim como Tiago, Judas, eles não fazem qualquer menção de parentesco de Jesus. Eles não fazem em suas cartas qualquer menção de que eles são irmãos de Jesus, no sentido de reivindicar qualquer privilégio ou ter aí uma atenção especial ou favorecida no sentido de ter crédito no seu conteúdo, nas suas cartas ou não, né, nas suas mensagens. Então, vai ser um conteúdo aí que vai descrever a justiça e o juízo de Deus contra os pecadores, né, cujos pecados são mencionados. Tem o objetivo de alertar a igreja contra falsos mestres. Então, nós percebemos aí que é algo recorrente no meio da igreja nos seus primeiros anos. Nós vamos perceber Pedro combatendo os falsos mestres, João, e agora nós temos aqui também, na epístola de Judas, Judas também combatendo o ensino de falsos mestres. Então, a gente percebe que era um problema que a igreja enfrentava e enfrenta até hoje, e sempre vai enfrentar até o final e a consumação de tudo, né? Agora, quanto às referências a esta epístola, elas são conhecidas desde os primórdios da igreja. Então, eu trouxe algumas referências aí dos pais da igreja, né? Os pais da igreja mencionavam essa epístola, fazia menção dessa epístola nos seus argumentos, na produção dos seus conteúdos. E a gente, às vezes, não dá tanta importância para a epístola de Judas, mas os pais da igreja mencionavam com certa frequência. Então, eu coloquei aí, ó, Clemente de Roma faz referência em 96 depois de Cristo.
Clemente de Alexandria, que viveu aí de 155 a 215. Tertuliano vai fazer menção à Epístola de Judas e também Orígenes. Então, minimamente aí eu citei pelo menos 4 pais apostólicos aí que mencionam a Epístola de Judas, né? Que é uma epístola que já era aceita e autorizada por Atanásio, que vai ser um outro pai da igreja também. E já no Concílio de Cartago, já era uma carta que estava autorizada, vamos dizer assim, né? Já era uma carta que estava autorizada para ser utilizada aí pela igreja, quando a igreja passa a adotar o sistema de cânon para poder inserir os livros, né? Que não vai acontecer de uma vez. A gente pensa que, vamos botar todos os livros aí agora, qual que vai entrar e qual que vai sair. Não, é um processo, né? Um processo crescente que vai acontecendo aos poucos dentro dos concílios. É claro que o concílio de Nicéia, Ernesto, que vai estabelecer o cânon final? Não me recordo agora. Eu não me lembro. Mas vai Eu ter não me lembro também, precisa dar uma conferida agora. Mas é de fato, que nem você falou, Rodrigo, os textos, eles não eram, eles assim, vamos pegar e julgar agora. Mas pela credibilidade, a maioria da aceitação da maioria acabava trazendo aquele texto como um texto a ser considerado para o cânon, né? E Judas, essa carta, a menção, talvez até que Pedro ou João tiveram acesso e utilizaram-se de algumas coisas nesse sentido, né? Então é interessante pensar como esse Judas já era um texto conhecido e andava naqueles meios. Né? Sim, e a gente percebe assim que os dois irmãos de Jesus, eles vão produzir uma carta. São cartas curtas, mas que traz uma boa base doutrinária. Ela tem argumentação muito forte. E são cartas pequenas, mas você percebe que a família desses dois homens aí foi uma família que ensinou eles, né, muito bem aí o ensino bíblico aí, no caso, na época deles só existia o Antigo Testamento, né? Agora, vai ter alguém que vai ser contrária à aceitação da canonicidade aí de Judas, que vai ser Jerônimo, né? Jerônimo ele vai relutar aí a aceitar a carta de Judas. Por quê? Porque a carta de Judas menciona alguns livros apócrifos, né? Então eu trouxe aí 2 referências, né? O versículo 9, ele vai fazer menção do livro apócrifo Assunção de Moisés, que vai falar daquela questão da luta pelo corpo de Moisés, do anjo e tal, lutar pelo corpo de Moisés. Isso a gente encontra no livro apócrifo, a Assunção de Moisés. E também no versículo 14, Judas vai fazer menção ao livro de Enoque, que também vai trazer essa carga apócrifa, e Jerônimo ele vai ser contrário à canonicidade de Judas por conta disso daí, tá? Agora, eu vou até ler aqui o versículo 14, ó. Ora, foi quanto a esse que Enoque, o sétimo, a partir de Adão, profetizou: eis que vem o Senhor com milhares e milhares de seus santos. Então, aonde que está isso, né, que Enoque profetizou? Está no livro de Enoque, que é um livro apócrifo. Inclusive, eu tive a oportunidade de comprar, né, a coleção dos apócrifos. São dezenas de livros, das mais variáveis, dos mais variáveis assuntos, né? Tem livros carregados aí de historicidade, como Macabeus, que vai ser muito importante para a compreensão aí do período interbíblico, e vão ter livros que vão ter cargas aí de distorções doutrinárias com relação a aquilo que a Bíblia ensina, né? Agora, essas 2 argumentações aí que Jerônimo ele reluta com relação à canonicidade de Judas, né? Eu coloquei aí, ó, a maioria dos estudiosos eles não veem problema algum do autor se fazer valer
de documentos históricos para corroborar na argumentação bíblica. Então, para eles, a maioria dos estudiosos, no caso, eles veem que Judas apenas estava fazendo referência de alguns livros para colaborar com a sua argumentação. Tá? Eu também não vejo problema, desde que a menção que está sendo feita ela não agrida a sã doutrina. E são passagens, o versículo 9 e o versículo 14, não são versículos que vão distorcer o ensino bíblico. Não vão distorcer. Vão apenas trazer algo que a gente não vê nos livros anteriores. A gente não vai ver isso, né, a questão da luta pelo corpo de Moisés, a gente não vai ver isso no Antigo Testamento, do jeito que é citado aqui em Judas, pelo menos, e também a gente não vai ver Enoque profetizando. Então, mas, enfim, não é algo que distorce, né, o ensino bíblico. Professores, se quiserem fazer um comentário a respeito disso aí, fiquem à vontade, tá bom? Pensa, Rodrigo, que assim, pro judeu ele tinha o Pentateuco e tinha a série de rolos de livros que eles liam, e esse fechamento do cânon que hoje nós conhecemos e tratamos como Bíblia, não era para eles um livro compilado, eles não tinham um cânon do Antigo Testamento que eles utilizavam como base ali. Você tinha o Pentateuco, como a lei, os livros dos profetas, e eles tinham as literaturas, tinham a literatura dos rabinos também, os escritos dos rabinos, eles tinham a Cabalá. O judeu tinha muito conteúdo. Judas ele tinha acesso a isso como um judeu, né, de origem. Ele tinha acesso, ele tinha esses conhecimentos. As menções que ele faz não desabonam em nada o texto dele, nem a canonicidade da carta que ele escreveu, e por isso, bem direcionada por Jesus, aí, por Deus, ela foi colocada no nosso cânon, né? O Espírito Santo trouxe isso para nós, porque traz alguns ensinos valiosos. É uma carta muito curta, sim, mas você vê sobre os falsos mestres, você vê sobre a denúncia disso que de tempos em tempos nós temos uma repetição dos mesmos acontecimentos, né? Dos mesmos problemas, e o que é tratado aqui é de maneira muito simples, mas muito profunda nesse aspecto de ensino. Sim, com certeza. Tanto é que ele vai trazer alguns temas aí que são interessantes, né? Essa questão da gente batalhar pela nossa fé, né? A questão da gente perseverar na fé, que são assuntos que, poxa, como que isso não é importante? Claro que é. E Judas ele vai trazer essa carga aí, né? De ensino para colaborar para a doutrina bíblica. Agora, encerrando aí o último ponto, que é o livro de Apocalipse, como vocês podem perceber, eu coloquei num único slide, porque a ideia aqui é não criar polêmica, a ideia aqui é ver o livro de forma panorâmica, porque tem muita coisa para se ler e para se desvendar em Apocalipse, tem muita coisa para a gente discutir, inclusive, e eu me detive a não entrar muito nesse aspecto, até mesmo porque a gente vai ter oportunidades aí de estar vendo o livro de Apocalipse ou alguns assuntos que ele trata de uma forma mais específica. Então, para a gente iniciar esse último slide aí, eu coloquei aí assim para vocês, ó. Apocalipse significa revelação. Apesar do significado, o livro não apresenta facilidade para ser compreendido, né? Então, ou seja, de revelação ele não tem nada, porque é difícil de entender essa revelação, né? Está revelando o que eu não consigo entender, né? Então, é um joguete aí, né? A autoria desse livro é joanina, foi João que escreveu, e apresenta João ele estava ali em uma idade avançada, né? Exilado na ilha de Patmos, é quando ele tem a revelação de Deus para poder escrever aí o livro de Apocalipse no período que ele estava exilado ali na ilha do Mar Egeu ali. Agora, quanto à datação, acredita-se que o livro tenha sido escrito no final da era de Domiciano, que era ele que eu não estava lembrando o nome, lá no começo da aula, que vai ser outro cara terrível também. Talvez ele e Nero, né, foram os mais terríveis aí na perseguição. Então, Domiciano, entre o ano 89 e 93,
que foi o período dele aí, a perseguição também foi bem severa, né? Perseguiu de forma feroz aí os cristãos. O livro ele pertence a um tipo de literatura denominada apocalíptica. Então, vale a gente fazer aí uma breve pausa aí para falar sobre isso daí. Vamos lá. Essa literatura de estilo apocalíptica, né? Assim como nós temos romance, nós temos ficção, nós temos a literatura do tipo apocalíptica, que era uma literatura muito comum na época, tá? Existiam muitos apocalipses. Para vocês terem uma ideia, isso vai ser até um empecilho, um impedimento para o livro de Apocalipse poder entrar no cânon das Escrituras, porque é um livro que tem muita figura de linguagem, é um livro que fala de coisas misteriosas e que tinha muito na época. Então, os pais da igreja aí que vão participar do cânon, que vão fazer a separação dos livros, claro que inspirados pelo Espírito Santo, eles vão ter um pé atrás com o livro de Apocalipse, justamente por conta disso. Principalmente no período interbíblico, tinha muito desses livros. Agora, o objetivo dessa carta era confortar os cristãos aí durante esse período de perseguições pelas mãos dos romanos. Então, quando a gente olha para o livro de Apocalipse, que é o único livro profético do Novo Testamento, a gente vai perceber um aspecto que eu mencionei numa aula que eu dei do profeta Isaías, do livro de Isaías, que é assim, a profecia bíblica, ela é como se fosse uma espada de dois gumes aí que corta como se fosse o período atual, ela fala do período atual e fala de coisas vindouras. Então, a profecia bíblica geralmente ela tem esse aspecto, ela vai tratar de coisas do presente daquela época e vai contemplar coisas vindouras, vai falar das duas coisas ao mesmo tempo. E o livro de Apocalipse tem essa mesma perspectiva. Por quê? Porque você percebe que é um livro que tenta trazer um conforto no sentido de que as coisas estão caminhando para o final, de dar um alento, que é uma realidade que a igreja vivia ali durante a perseguição de Domiciano, mas também contempla as coisas futuras, né? Eu deixei o meu livro aqui, o volume 1 do livro Apócrifo, dos Apócrifos aqui, eu deixei meio que separado, só para falar para vocês aí alguns apocalipses que tinham, tá? Na época e que se tem notícia deles, tá? Para vocês terem uma ideia, no primeiro volume da coleção dos Apócrifos, tem uma parte que é a última parte do primeiro volume, que é a parte 5, tem uma parte só de apocalipses, para vocês terem uma ideia. Então, aqui, ó, tem Apocalipse de Baruque, Apocalipse de Adão, Apocalipse de Abraão, parte 1 e parte 2. Aí tem Apocalipse de Moisés, Apocalipse de Elias, que é uma sequência de Apocalipse de Sofonias. Olha só. Apocalipse de Pedro e Apocalipse de Tomé. Então, só aqui eu falei aí, acho que quase 10 apocalipses aí que tinha na época. Então, essa é a dificuldade de se aceitar, a princípio, o livro de Apocalipse. Eles tinham muito receio, né? Agora, mudando um pouco o enfoque aqui da abordagem, nossa, o livro está dividido em duas partes distintas. A gente consegue perceber isso daí, né? A primeira, que talvez é a parte mais fácil de se entender, se é que existe uma parte mais fácil, que vai falar das coisas que são, né? Onde é apresentado Jesus, que é o revelador, é ele que está revelando as coisas, né? No livro de Apocalipse, ali as suas 7 cartas às igrejas, né? As 7 igrejas, que vai até o capítulo 3. Então, esse trecho aí, a gente até consegue entender o que está acontecendo sem precisar de tanto esforço, né? É uma coisa mais simples de se entender. Agora, quando passa do capítulo 3, que já não vai falar das coisas que são, né, mas das coisas que em breve devem acontecer, aí o negócio fica bem complexo
porque vai falar de coisas vindouras, vai falar do futuro, e você vai precisar de habilidade e de conhecimento tanto do Antigo Testamento quanto do Novo, para poder compreender o que está falando aí na narrativa, e requer tempo, requer momentos de reflexão para você poder entender, e mesmo assim nem tudo é entendível por completo, né, desse livro profético aí. Agora, a conclusão que esse livro ele vai trazer, né, é uma conclusão, eu coloquei a palavra majestosa, porque é exatamente isso, né? O nosso rei ele vai voltar em majestade, e fazendo referência ao novo céus e a vitória dos eleitos, né? Então esse é o grande desfecho aí da narrativa de Apocalipse. Os meus irmãos aí, queridos professores, querem fazer um comentário sobre o que foi dito até agora? De fato, quando você vai estudar Apocalipse, não tem como estudar ele isoladamente. Você vai ter que pegar as referências do que ele está tratando, de profecias anteriores do Antigo Testamento, entender um pouco os hebraísmos que são utilizados ali no meio também, para conseguir compreender. Então, não é um estudo fácil de ser feito, mas eu creio que é um empreendimento que vai ter que ser feito por todos os cristãos em algum momento. Por isso, nós sabemos que ao longo do nosso curso, estamos na aula 16 ainda, tem muita aula para frente na escola bíblica. Chegaremos numa aula sobre escatologia, onde vai dar para aprofundar um pouquinho mais, mas só o estudo de Apocalipse em si é um empreendimento que demoraria alguns meses para você ter um mínimo, uma visão superficial daquilo que está se passando. Mesmo porque você vai ter que conversar com os outros livros, né? Igual você falou, você está lendo Apocalipse, mas tem muita coisa que quem começou o assunto foi Daniel, foi Isaías, foi Ezequiel, que são profetas aí messiânicos que vão tratar de assuntos que vão ter o desfecho aqui em Apocalipse. Então, se você não conhecer os profetas, você vai ter grande dificuldade de entender o que está acontecendo. Essa que é a grande verdade. Então, é por isso que a Bíblia é um livro maravilhoso, fantástico, inspirado por Deus, incrível. Por quê? Porque os livros eles se conversam. Você percebe isso de Gênesis a Apocalipse. Existe um vínculo entre todos os livros que produzem um único tema, né? Eu costumo falar que o tema da Bíblia é Jesus Cristo e o plano de Deus para a redenção da humanidade. Praticamente é isso que a Bíblia vai falar do começo ao fim, né? Agora, quanto à interpretação do Apocalipse, né? Eu trouxe aí a abordagem da grande maioria aí dos estudiosos, especialistas, que acreditam que as profecias do livro são um delineamento, ou seja, é um esboço dos grandes acontecimentos da história do mundo e da igreja, desde os tempos apostólicos aí que foi escrito, no caso, né, até o fim do mundo. Então essa é a principal abordagem, mas existem algumas outras interpretações que a gente sabe que vai abordar como coisas que já aconteceram, como o Apocalipse sendo algo que já aconteceu naquela época ali em que ele foi escrito, né? Ou ainda que é um livro totalmente figurado, que está tentando transmitir uma mensagem e está usando aí uma espécie de poesia figurada aí para expor uma mensagem, na verdade. Só que nós não cremos assim, nós cremos que é exatamente isso, que Apocalipse é um livro que ele traz um esboço, ou ele profetiza acontecimentos da história do mundo, porque Deus está no controle da história, né, da humanidade, e da igreja. E a gente percebe isso acontecendo até os nossos dias. Né? Nós temos evidências desses acontecimentos aí que Apocalipse traz, e não para, até que ele venha. Né? E o livro ele encerra aí o seu conteúdo como um chamamento, né? Nós temos lá no final do livro de Apocalipse, no 22, 20 e 21, né? Que é Maranata, ora vem Senhor Jesus, e a bênção final.
Então, o livro ele traz o desfecho aí da narrativa que começa lá em Gênesis, né? Que Deus quis contar para nós aquilo que cabia a nós, né? Porque aquilo que não cabe a nós não nos foi revelado, então não nos interessa. Deus assim o quis. E ele encerra a narrativa de toda a Bíblia em Apocalipse com essa mensagem de esperança, né? Da vinda do Senhor Jesus. Professores, querem fazer algum comentário de encerramento? Viu, Rodrigo? É interessante esse ponto, ó, esse último versículo, o que fecha o livro. Nessa versão aqui, certamente venho sem demora. E o João fala, aquele que dá testemunho disso, ele diz, certamente venho sem demora. Jesus dizendo, certamente eu venho sem demora. E João conclui, né? Amém. Vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus seja com todos. É interessante a gente pensar nisso. E pensar que muitas das seitas nasceram pela má interpretação de Apocalipse. Né? A outra coisa que estava me vindo à mente. Várias grandes seitas surgiram pela incorreta interpretação de Apocalipse. Ah, Jesus já voltou. O cara cria uma seita porque Jesus já voltou e para ele voltou em alguma data. Ou ele determinou uma data entendendo na leitura do Apocalipse que aquele fato era um fato que tinha acontecido naquela época. Então, você vai tentar ver anacronismos que o cara coloca na profecia para tempos. Então, é muito interessante ver o quanto esse livro também, as distorções dele, causam malefícios, né? Sim, com certeza. Com certeza. Por conta também da sua complexidade, né? É um livro difícil. E se você se aventurar ou beber de fontes não confiáveis e tomar aquilo como verdade, você pode se complicar aí no seu entendimento bíblico, né? Eu não separei aqui, gente, por problemas técnicos aí, eu estou longe da minha biblioteca, né? Mas, mas eu tenho um livro bem interessante, depois eu posso até postar aí no Instagram, enfim, sobre o assunto do Apocalipse, que ele vai falar das 4 interpretações do Apocalipse, né? E ali a gente percebe os problemas delas, né? Que ele vai cair justamente naquilo que você falou. O mau entendimento vai gerar aí problemas doutrinários e distorções que vão acarretar aí em heresias, enfim, em distorções da fé que vão causar grande problema aí, tanto para a igreja quanto para a sociedade em geral, no sentido de não compreender de forma correta o evangelho, né? Amém? Amém. Então a gente pode então encerrar essa aula. A ideia, irmãos, era trazer mesmo um panorama das cartas, não dá para ficar falando delas minuciosamente. Então, a ideia é trazer um conceito nesse primeiro momento, nessas 16 primeiras aulas, trazer um conceito panorâmico dos livros. E aí, você tendo um entendimento conceitual dos livros, né, o que eles falam e o que eles tratam, você, quando você for olhar para eles, estudar com a gente aqui os seus aspectos mais detalhados, você vai ter já um pré-conhecimento. Essa é a ideia. Então, a gente vai voltar a falar sobre isso. E eu trouxe como conclusão aí, o encerramento aí. Encerramos a vista panorâmica de toda a Bíblia. E este estudo pode ser muito mais proveitoso se você já leu a Bíblia toda. Se você ainda não leu, é hora de começar. Então, fica a Amém. dica aí, leia a Bíblia, né? As criancinhas cantam, né? Leia a Bíblia, faça a oração. É isso aí, tem que ler a Bíblia e fazer oração. Se você ainda não leu a Bíblia toda, leia a Bíblia, porque vai te ajudar na compreensão, nas aulas. Se você quer participar do nosso estudo aí, no nosso projeto de leitura da Bíblia, tem meu WhatsApp no final, aí no contato, né? Tá ali os meus endereços de e-mail, tá o meu WhatsApp, você pode colocar aí, pode me chamar no WhatsApp para participar do nosso projeto de leitura da Bíblia, que é o intuito de ler a Bíblia em um ano. Não tem problema se você já pegou o nosso expresso bíblico aí no meio do caminho, né? Numa estação que não seja a primeira, você vai pegar daqui para frente, não tem problema nenhum, mas é importante que você leia a Bíblia e participe conosco aí. Ok? Professores,
querem se despedir? Querem fazer algum comentário final? Só gostaria de agradecer mais uma aula, é muito boa, parabéns pelo conteúdo aí, Rotirote, pelos comentários, Ernesto, e exatamente só para fechar aqui o que o Rotirote falou, traz a importância, quando a gente começa a ler Apocalipse, a gente traz a importância do que falta para a gente. Você começa a ler e você fala, pô, mas está faltando alguma coisa. Às vezes é algum conteúdo que você não leu, ou se você leu faz muito tempo, isso te faz correr atrás de querer estudar mais. Então, aproveita a oportunidade para começar a ler a Bíblia, manter um TSD aí para trazer esse conhecimento de novo à tona. Amém. Ernesto? E como o Rodrigo falou, né? Se você tá pegando a partir de agora, essa foi a última aula do primeiro ciclo, né? Nós vamos iniciar um ciclo novo a partir da semana que vem. Mas nós estamos na bênção do advento da tecnologia. Todas as nossas aulas estão gravadas e disponíveis em nosso YouTube. Então, se você quer rever alguma aula, está lá disponível, vai ficar disponível enquanto houver YouTube, nós deixaremos as aulas ali permanentemente para que você revise, que você assista de novo, estiver fazendo as leituras bíblicas de algum trecho, escolha a aula que falou sobre aquele livro, dá uma assistida para entender o contexto do que se passa e não deixe de continuar assistindo as aulas. Agora nós vamos entrar, agora foi o panorama, né, Rodrigo? A gente vai entrar se aprofundando agora no Antigo Testamento, vamos entrar um pouco mais profundo agora em detalhes a partir das próximas aulas. Inclusive, eu quero deixar o convite aí para você que está nos assistindo. A próxima aula, a gente vai falar sobre a origem de tudo, né? Então, a gente vai falar da criação de Deus, né, de todas as coisas, a criação de Deus no sentido de que ele criou as coisas, tá? Não a criação de Deus, não vai Deus foi criado, porque ele simplesmente existe. Mas a criação, né, e a sua origem, a gente vai falar um pouco sobre isso na próxima aula, então não perca, encaminhe aí, dê uma curtida no vídeo, encaminhe para os seus amigos e para os seus familiares, para que o nosso canal aí possa ser fortalecido, né? E que esse estudo possa ser divulgado, né? Não porque nós queremos nos tornar famosos e conhecidos, não. É para que a palavra de Deus possa ser glorificada e que as pessoas possam conhecer a verdade do Evangelho, que é bem diferente do que é anunciado por aí, não é verdade? Então, é justamente só simplesmente para isso. É como o Ernesto falou, né? A gente está deixando todas as aulas gravadas, Ernesto, e aí quando nós formos arrebatados, essas aulas elas vão ficar para aqueles que ficaram, poder entender o que aconteceu, né? Haverá ainda quem pregue, né? O YouTube e os nossos vídeos, se ninguém tirar fora, de Cristo não arrancar todos fora, né? Uma versão contemporânea. Se eu não pregar, não são as pedras que pregarão, né? Que testemunharão, serão as mídias sociais digitais. Elas falarão, outros pregarão. Amém? Amém. Ernesto, você faz uma oração para a gente poder encerrar nesse momento essa aula? Amém. Vamos fechar nossos olhos, aproveitar esse momento. Você está aí na sua casa nessa noite. Se coloque diante do Senhor agora. Pai, em nome de Jesus, agradecemos a Ti, Deus, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Nós passamos por esse primeiro módulo, Senhor Deus, com essas aulas, interrompido no meio da pandemia, mas continuamos dando aula para essas plataformas, ó Deus. O Senhor tem nos agraciado, os alunos têm participado, ó Deus, e o Teu conhecimento continua sendo propagado, Senhor Deus, não importando as circunstâncias. Agradeço a cada professor, ó Pai, e peço a Ti que abençoe a cada um deles para que continuem com a mesma força e empenho, Pai, se dedicando a ensinar a Tua palavra. Oro também por esses alunos que aqui estão assistindo, meu Pai. Sei que muitos estão cansados, muitos estão assistindo fora do horário da aula, orando, ou em um horário diferenciado que a tecnologia permite. E peço que também o Senhor toque sobre a vida destes, para que absorvam esse conhecimento, Pai. Para que o coração deles seja tocado, para que a mente deles seja transformada, entendendo que o Senhor, Pai, deixou tudo preparado para que nós pudéssemos andar nos Teus caminhos. E a cada dia mais, Pai, o Senhor tem fortalecido a mensagem de que o Senhor está voltando e que devemos estar preparados, Pai. Obrigado, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, a gente se despede. Rodrigo, muito obrigado pela aula. Eu que agradeço a companhia de vocês, que foi essencial para o bom desenvolvimento da aula aí, com comentários
pertinentes e edificantes para todos nós. Então a gente se despede e até a próxima, né? Até a próxima semana. A gente te espera aqui novamente na próxima aula. Amém? Deus abençoe a todos. Tchau, tchau.